O Oeste Sem Filtro, com destaque internacional, nesta quinta-feira, Israel eliminou Yahya Sinwar, o principal chefe do grupo terrorista Hamas. A morte do homem apontado como mentor do atentado de 7 de outubro de 2023 foi confirmada por meio de um exame de DNA. Líderes internacionais se manifestaram. O presidente americano Joe Biden afirmou que o caso é uma nova oportunidade para libertar os reféns mantidos pelo Hamas desde o ataque no ano passado. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que definiu Sinwar como um assassino brutal e terrorista. Já o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, afirmou que não lamentaria a morte de alguém como Sinwar, acrescentando que o ataque do ano passado foi o dia mais sombrio e mortal para o povo judeu desde a Segunda Guerra Mundial. Rodrigo Constantino, que dizem consta da eliminação desse terrorista, um passo importante, imagino, de Israel nesse momento de tanta tensão, né, em que a guerra está se espraiando por várias frentes. Israel consegue dar uma demonstração de força, né, Consta? Sem dúvida, né? Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, já disse: ninguém, nenhum inimigo de Israel, nenhum terrorista está a salvo em qualquer lugar que seja. Né? Então, pegar esse açougueiro do Hamas aí, esse líder macabro, né, que arquitetou aquele ataque selvagem do 7 de outubro, né, é uma conquista muito importante de todos que querem combater o terrorismo. Análoga até, eu diria, quando Obama cacifou politicamente a captura e a morte de Osama Bin Laden da Al-Qaeda. Né? Então, era importantíssimo chegar a ele. Israel está eliminando vários desses líderes terroristas, né? Falta o Khamenei, do Irã. E vale notar o seguinte, a cidade em que aconteceu esse ataque cirúrgico, mais um ataque cirúrgico de Israel, né? Só condena um negócio desse quem realmente é anti-Israel e não quer que o país democrático da região possa combater os terroristas, foi numa cidade em que o Biden fez corpo mole e disse que Israel não deveria entrar ali e operar ali o seu plano de defesa. Né? Então, a gente consegue apenas imaginar o seguinte: não fosse essa gestão americana hoje criando dificuldades desnecessárias para um aliado antigo como Israel poder fazer o que tem que ser feito após esse ataque bárbaro, fosse, por exemplo, Donald Trump, a gente pode imaginar que talvez o regime dos ayatolás xiitas do Irã já tivesse até mesmo caído. Agora, Adalberto, Piotr, que projetar a partir de agora, hein, Piotr, a partir desse passo, dessa morte do terrorista, dá para ver isso como um momento de enfraquecimento do Hamas, do Hezbollah, dos regimes apoiados dos grupos apoiados pelo regime iraniano, ou longe disso, Piotr? Antes, Brau, me permita, o Itamaraty não se manifestou sobre o assunto? Olha, por enquanto não. Nada, né? Porque, vamos lá, né? A Alemanha, Reino Unido e também o Joe Biden, né? São manifestações no sentido de com terroristas não se negocia. E nós estamos falando do sujeito que é o mentor intelectual daquela atrocidade contra a espécie humana, não só apenas contra os israelenses em território israelense, civis, crime contra a humanidade que aconteceu lá no 7 de outubro do ano passado, 2023. O que Israel demonstra mais uma vez e deixa muito claro que Israel tem um serviço de inteligência primoroso. Ele encontrou o líder do Hamas. E não é o primeiro também, outros líderes terroristas também já foram eliminados. E a gente só está dependendo ainda, e talvez essa expressão do Biden dizendo que é uma nova oportunidade para que os reféns israelenses sejam soltos, mas que, na verdade, que tire de reféns toda a população de Gaza, porque o que o Hamas faz em Gaza é tornar todas aquelas pessoas reféns, tornar todas reféns. Essa é a realidade que tem. O Hamas não é governo de nada, o Hamas é simplesmente, sempre aquela história do Ministério da Saúde daqui e dali, né? Aquela coisa toda, escraviza aquelas pessoas. Usou, inclusive, verbas, como a gente já demonstrou aqui, trouxe essa reportagem, recursos que vinham, obviamente, de ajuda tanto de Israel quanto de outras nações para fazer armamento para atacar Israel. O que a gente está vendo claramente aqui, Israel, apesar de não ter o apoio que poderia ter do mundo, sobretudo na solidariedade naquele momento, e faltou a solidariedade, digamos, na proporção que deveria acontecer, numa declaração forte da ONU que também não aconteceu, em solidariedade a um país atacado, porque o 7 de outubro foi um país atacado por um grupo terrorista, ponto. A questão palestina vem muito depois, ali era um ataque terrorista contra civis e um crime contra a humanidade. Israel tem a plena convicção disso, tem a plena noção do que aconteceu e está respondendo. Silvio.
Em 3 meses, Israel eliminou o líder do Hamas, o sucessor e outros vice-líderes, se é que podemos chamar assim, né? Morre um capim, nasce outro. Essa é a história do terrorismo, essa é a história do Hamas. E Israel deixa um recado muito claro, como o Rodrigo acabou de trazer, pelo Benjamin Netanyahu: não há lugar no planeta onde nós não chegaremos, aonde não podemos alcançar e alcançaremos. E assim aconteceu no Líbano, e assim aconteceu em outras partes, inclusive no Irã. Israel não está disposto, como Estado constituído que não está disposto a negociar com o terror. Com o terror não se negocia, e enquanto houver Hamas, não haverá paz. E ponto. E assim, depois de 1 ano, Israel luta pela sua sobrevivência, a sobrevivência do povo judeu, do rio ao mar, que é justamente o que esses terroristas que cercam esse Estado constituído de Israel em todas as suas fronteiras querem, varrer o povo judeu do mapa. Então, não resta outra alternativa a não ser lutar pela sobrevivência, pela segunda independência e agora, Brown, com o apoio dos Estados Unidos cada vez mais explícito. Isso é importante a gente frisar, principalmente porque temos uma eleição chegando, já vizinha, né, no começo de novembro, nos Estados Unidos. Importante lembrar disso. Os Estados Unidos não deixarão Israel sozinho nessa luta contra o terror.